graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós, aqui na comunidade evangélica Geração da Conquista, que está sendo produzida a partir daqui, do templo da comunidade evangélica Geração da Conquista. Então, você aí no YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Deus possa abençoar você com a aula de hoje. Nunca esqueça, você que nos assiste, que está assistindo o canal dessa igreja, nunca esqueça que aqui o nosso objetivo é estudar a palavra de Deus, é levar a palavra de Deus a você. E nós não temos objetivos comerciais, nós não temos objetivos políticos, nós não temos objetivos denominacionais. Aqui a nossa única preocupação é levar a palavra de Deus para você. Você possa ser abençoado nesta manhã e domingo, em nome de Jesus. A comunidade, então, estamos juntos de novo, né? Vamos continuar estudando? Vamos lá abrir a Gálatas, meus irmãos. Enquanto os irmãos abrem, vou bebendo café aqui no meu copinho rosa. Abra em Gálatas. Então, a gente já viu, né, dentro do estudo sobre eclesiologia, a história da igreja, né? A gente já viu o livro de Gálatas, já vimos o capítulo 1, o capítulo 2. Vimos algumas lições do apóstolo Paulo, algumas razões, principalmente as razões pelas quais o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Por que ele escreveu essa carta? Então, a igreja da Galácia, ela foi fundada por Paulo. Isso tudo a gente viu no capítulo 1 e capítulo 2. A gente vai ver ainda no capítulo 3. Então, a gente tem prova escriturística. O que é que significa prova escriturística? A gente tem prova explícita dentro da Escritura de que a igreja lá na Galácia foi fundada por Paulo. Então, Paulo esteve lá, fundou a igreja. Pessoalmente. E quando ele fez isso, ele levou o evangelho da graça, o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho ensinado por Jesus. Entretanto, passado algum tempo, é importante que a gente entenda isso tudo está dito no capítulo 1, no capítulo 2, do livro aos Gálatas, que pessoas, especialmente, meus irmãos, judeus, convertidos ou convencidos ao cristianismo, eles foram lá na Galácia e pregaram um outro evangelho. Ou seja, trouxeram para a realidade de uma igreja que vivia o evangelho da graça, trouxeram uma realidade de um evangelho baseado em quê? Baseado em tradições humanas, baseado em regras humanas, né? Então, toda aquela carga cultural que é humana, é importante que se diga isso. Toda aquela carga cultural, que é uma beleza, é belo, a carga cultural. Ninguém está dizendo que a cultura judaica ela não é bela. Não, é uma cultura muito bela, é uma cultura muito, muito, muito significativa, é uma cultura que foi construída durante milênios e ela deve ser respeitada. Mas o que essas pessoas fizeram lá na Galácia? Elas pegaram esta cultura e transformaram esta cultura em regra religiosa e quiseram aplicar esta regra religiosa a quem? A um povo que não estava familiarizado, que não vivia segundo aquela cultura. Importante que se diga, meus irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo está acima de qualquer cultura. Vou repetir. O Evangelho de Jesus Cristo está acima
de qualquer cultura. Tá, gente? Até nos dias de hoje, a gente está vendo pessoas cometendo erros, né? Por quê? Porque estão fazendo o contrário, estão colocando a cultura acima do evangelho. Por exemplo, nós temos como festas culturais, né, a festa do boi bumbá, aqui na região norte, boi garantido, boi caprichoso. Nós temos como manifestação cultural, e aí eu vou colocar entre muitas aspas, né? Eu questiono essa cultura, mas o carnaval também é uma manifestação cultural. As festas de São Cosme e São Damião são festas religiosas, mas também é uma manifestação cultural brasileira. As festas juninas e julinas também são manifestações culturais da cultura brasileira. Ninguém está dizendo que é uma cultura ruim, ninguém está falando isso. Agora, no momento em que a cultura ela contraria princípios da palavra de Deus, os seguidores de Jesus Cristo, aqueles que seguem a palavra de Deus, não participam de determinadas manifestações culturais, mesmo pertencendo àquele país. Por exemplo, eu sou contra, eu não participo e eu desestimulo a prática, por exemplo, do carnaval. Poxa, pastor, mas é uma cultura brasileira, sim, é uma cultura brasileira, mas ela vai contra aquilo que o Evangelho fala, é uma manifestação cultural, e vai contra aquilo que o Evangelho fala. Por exemplo, nós temos também como manifestação cultural, em vários povos do mundo, a poligamia, até no mundo dela. Nós temos, principalmente nos países islâmicos, né? Lá o cara pode ter 2 esposas, pode ter 3 esposas, não dá conta de uma, né? Mas tem 2, tem 3, né? E o que a Bíblia diz? Uma esposa só, um marido só, né? Então, nesses países, mesmo sendo um traço cultural, você se separa. Por quê? Porque você é servo do Senhor Jesus Cristo. Era o problema que a igreja da Galácia estava vivendo. Eles estavam pegando traços culturais do povo judeu e transformando em dogmas religiosos. E aí, um dos principais que é abordado pelo apóstolo Paulo na igreja aos Gálatas era o quê? A prática da circuncisão. Porque o que diziam os judeus? Daquela época, já naquela época, muitos judeus, e esses judeus são chamados por Paulo de judaizantes, né? Esses judaizantes, né? O que eram judeus que queriam que pessoas que não fossem judeus adotassem os costumes judeus. Então, Paulo, ele combateu isso lá na igreja da Galácia. Por quê? Porque estavam chegando esses judeus convencidos ao cristianismo, estavam chegando lá na região da Galácia, estavam fazendo o que? Olha, se vocês não se circuncidarem, vocês não vão entrar no reino dos céus. Era exatamente isso que eles estavam dizendo. A gente vai ver aqui, escrituristicamente falando. E aí Paulo combate isso, porque não é isso que a Bíblia diz. O irmão está entendendo? Você está entendendo? O irmão aqui está entendendo? Sim. Então, essa é a grande questão da igreja. É a grande questão que nós vivemos hoje, em muitos grupos religiosos. Então, é isso que a gente precisa entender, irmãos, a gente precisa ensinar, a gente precisa desestimular as pessoas a terem esse pensamento de pegar o Evangelho de Cristo e querer adaptar o Evangelho de Cristo à cultura. É o contrário. Que a cultura se adapte ao Evangelho de Cristo. Por quê? Porque o Evangelho de Cristo é verdade. Amém? A cultura ela é produzida a partir da perspectiva humana. O Evangelho foi produzido a partir da perspectiva divina.
Olha, se o evangelho ele foi produzido, se o evangelho foi gerado a partir da perspectiva divina, e se Deus ele é perfeito, se Deus ele é inerrante, o evangelho é perfeito e inerrante. Amém? Amém. Agora a cultura não, a cultura ela surge, ela se origina aonde? Na sociedade humana, ok? Amém. A sociedade humana é falha, é limitada, né? É muitas vezes incoerente, é ou não é verdade? E nós vamos produzir coisas que vão carregar isso. Não estou dizendo que essas coisas são ruins, gente. Veja bem. Vamos abrir a mente. Tá? Vamos abrir a mente. Ah, pô, não consegui. Ah, então, se eu for lá, eu vou. Por que a gente não participa, por exemplo, do carnaval? Porque a gente discorda do comportamento moral daquela festa, que é uma festa cultural. Mas ela é uma festa cultural carregada de quê? De perversidades morais. E a gente não concorda. É simplesmente isso, tá? Né? Não. Ah, não, assim, porque eu não concordo. É só isso. Né? Não é que você não gosta das pessoas, não é que você odeia aquelas pessoas, não é que você quer o mal daquelas pessoas. Vamos parar com esse negócio. Né? Tem muita gente que não é crente, que pensa que o crente não gosta deles ou não os ama, porque eles praticam. Não é nada disso, pelo amor de Deus. Nós amamos o pecador, mas odiamos o pecado. Né? A irmã de Leite, na quinta-feira, você que não veio na quinta-feira, perdeu, trouxe uma palavra maravilhosa no livro de Judas. Né? É só ler o livro de Judas. Aí, pasmem. Tem gente que já falou assim comigo, pastor, não existe Judas na Bíblia, não existe livro de Judas na Bíblia. Eu falei, meu Deus, esse cara não sabe nem ler a Bíblia, então. No livro de Judas, ele vai falar odiando até a roupa manchada pelo pecado. Então, perceba que a gente odeia a prática do pecado e todos os instrumentos que são utilizados para fomentar o pecado. É isso. Agora, a pessoa nós amamos. É diferente. Ok? Então, Paulo estava vivendo a mesma problemática lá na igreja aos Gálatas, e isso estava entristecendo o Paulo. A gente viu, né? Paulo falou assim, poxa, cara, admiro-me, ele falou, né? Admiro-me que tão rapidamente vocês estejam deixando o evangelho de Cristo e indo para outro evangelho, que não é outro evangelho, até porque não existe outro evangelho. Então, isso estava entristecendo Paulo, porque Paulo falou, poxa, temo que tenho trabalhado em vão. Ele vai dizer isso várias vezes nessa carta. Por quê, gente? Olha, não tem coisa pior. Um camarada que prega e ensina o evangelho, você ensina o evangelho, você mostra na palavra de Deus o evangelho, e aí a pessoa opta para viver debaixo de uma servidão baseada em doutrina de homem. Não existe coisa pior. Você acha que Paulo não estava triste aqui? Paulo estava triste, lógico, mas Paulo tocou o barco, a vida é assim mesmo. Né? A gente vai ver que Paulo toca o barco dele. Mas quantas pessoas começaram conosco aqui que estão hoje dentro de um sistema religioso, né, opressor, que a pessoa até sabe que é errado, porque não tem a liberdade que nós temos aqui, né? O bom da comunidade evangélica Geração da Conquista é exatamente isso, essa liberdade que nós temos. A liberdade que nós temos, pastor, mas eu li a Bíblia e eu amei, não. O irmão crê nisso. Né? O irmão só não pode crer naquilo que não está na Bíblia, porque aí é complicado. Mas mesmo se a pessoa, pastor, olha, mas eu creio nisso, eu creio. A comunidade ela é tão maravilhosa,
essa igreja aqui ela é tão maravilhosa. Se chegar alguém falando aqui, como já teve gente, já falou comigo, pastor, eu creio que tem que batizar a criança. Amém? Fique com sua criança. Mas como assim, pastor? A igreja aqui batiza a criança? Não, a gente não batiza a criança. Por quê? Porque a gente entende que a Bíblia ensina que não batiza a criança. Ah, mas eu creio assim, amém. Aqui a gente não expulsa as pessoas porque elas creem diferente. Sabe por quê? Porque o evangelho não é normativo. Eu vou morrer falando isso aqui. O evangelho não é normativo. O evangelho é formativo. Quem tem que te convencer não sou eu. É a palavra. Se a palavra não te convence, e a palavra é Cristo, tu acha que o pastor vai te convencer? Não vai. Você está entendendo? Você aí, tu está entendendo isso? Se a palavra não te convence, tu acha que eu vou te convencer? Eu não tenho os mesmos argumentos que a palavra. Aliás, eu sou infinitamente inferior à palavra. Então, se a palavra não te convence, meu amigo, não sou eu que vou te convencer. Né? Mas você tem a liberdade, aqui na nossa comunidade, nós temos a liberdade, né? De crermos, de começarmos a crer de um jeito, depois passarmos a acreditar de outra forma, porque, poxa, eu vi isso na palavra, pastor, amém. Pastor, eu estava estudando a palavra e eu vi, e Deus falou isso comigo. Vamos conversar juntos. Né? Vamos ver. Deus falou isso com o irmão? Falou. E é mesmo, irmão, está certo. A palavra que vamos passar isso para a igreja. É assim que a comunidade faz. Mas sempre com a palavra. Quem vai dar a última palavra? Ela mesma. E aí, Paulo, então, ele vai, a partir do capítulo 3, que é o capítulo que nós vamos estudar hoje, que assim depende. Capítulo 3, Paulo volta, meu amado, a discutir as mesmas coisas que ele discutiu em Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 11. Perceba que Paulo ele vai falar aos Gálatas as mesmas coisas que ele falou à igreja de Roma, do capítulo 1, especialmente do capítulo 3 até o capítulo 11. Por quê? Porque Paulo ele tem essa preocupação de explicar sobre a graça. Estava conversando com o nosso amado diácono, o irmão Dovalino, e o irmão Dovalino teve uma expressão. Falou hoje pela manhã para mim, ele falou essa expressão. Pastor, é pela graça. Não podemos tirar a suficiência de Cristo. Eu falei, é exatamente isso. A grande tese que Paulo fala. É a tese de Paulo. É o ensino de Paulo. A gente vai ver que era um ensino tão desafiador para a época que Pedro, quando ele escreve a carta dele, lá no finalzinho, o que é que Pedro fala? Nosso amado irmão Paulo, que escreve coisas complexas e difíceis de entender, que os indoutos pegam e distorcem para a sua própria destruição. Ou seja, o Evangelho de Paulo, é isso que a gente precisa entender. Aquilo que Paulo escreveu, ou aquilo que o Espírito Santo inspirou Paulo para que ele colocasse principalmente no Novo Testamento, reflete, meu amado, a profundidade do Evangelho de Cristo. E ele vai tirar, e é importante a gente entender isso. Da onde Paulo vai tirar a profundidade do Evangelho de Cristo? De que escrituras ele vai tirar a profundidade do Evangelho de Cristo? Das escrituras que na época de Paulo existiam, que era o quê? O Velho Testamento. A gente vai ver isso. Então, Paulo ele não tira nada da cabeça dele.
Ele vai pegar o Velho Testamento, é isso que é importante a gente entender. Ele vai pegar aquilo que está escrito no Velho Testamento, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai interpretar aquilo que está escrito no Velho Testamento à luz da inspiração do Espírito Santo para a promulgação do Evangelho de Cristo. Então, perceba que o Velho Testamento também fala do Evangelho de Cristo. A gente vai ver isso. Amém? Vamos à palavra, então? Gálatas, capítulo 3. A partir do verso 1, Paulo vai dizer assim: ó Gálatas, insensatos, quem nos enfeitiçou? Jesus Cristo não lhe foi explicado tão claramente como se tivesse visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Deixe-me perguntar apenas uma coisa: vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, porque agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? É claro que não foi à toa. Olha só, Paulo, olha só. Isso aí mostra o quê, meus amados? Mostra como Paulo estava triste. Né? A contrariedade de Paulo. Puxa, é como se Paulo tivesse... Né? Tem o pastor Paulo Vale, ele numa aula muito maravilhosa no Instituto Público, eu acho que é todo. É um instituto conservador que tem no YouTube, tá? Então, em vez de ficar assistindo bobeira no YouTube, assista lá Instituto Público, é muito interessante. Né? Não absorve tudo, não. Não observe tudo, retém o que é bom. Mas ele falou algo interessante. Numa das aulas que esse pastor, Paulo Vale, ele fala sobre o livro de Gálatas. Ele usa a seguinte expressão, logo no começo. Ele fala assim: Paulo estava muito chateado com a igreja dos Gálatas. E a gente vê, né? Pelo texto, que realmente Paulo estava contrariado. Ele fala assim: poxa, não é possível. Vou usar uma expressão que já tá ficando característica aqui da comunidade evangélica. Né? Paulo, a Bíblia só faltou desenhar para vocês. E vocês estão se afastando da simplicidade do Evangelho. Será que vocês sofreram à toa? Como é que vocês receberam o Espírito Santo? Foi pela obediência à lei? Ou foi por crer? Olha só. E aí Paulo vai usar a chave de um dos fundamentos da graça. Ou foi porque vocês creram, tiveram fé na mensagem que eles foi pegar. Olha, você vê que Paulo já vai direcionando o discurso dele para a fé, para a graça. Gente, o que nos salva é crer na palavra. Sabe por quê? Porque Paulo fala assim: poxa, porque agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços. É como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, pega a lei. Vamos lá, pega a lei, pega o Pentateuco. Agora pega toda a legislação, né? Não só o decálogo, não só os 10 mandamentos, mas pega toda a lei, todo o decálogo, Levítico, Deuteronômio, né? Né? Sabe o que significa Deutero? Deutero é segundo. Nomos significa lei. Deuteronomos é uma segunda lei, ou seja, é a lei que foi aplicada à nação de Israel, resultado de revelações que Moisés recebeu para que Israel seguisse. Então, pega lá toda a lei. Pega lá toda a lei. Né? Eu já li mais de uma vez a Torá.
Já leu, pastor, em hebraico? Não importa o que é mesmo, irmão. Quero só ler Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Se você ler isso aí, você deu a Torá. Eu já li mais de uma vez a Torá. Quando eu acabo de ler a Torá, sabe qual a conclusão que eu chego? Cara, eu não consigo cumprir isso tudo aqui. Eu, pastor Renato, sou um miserável pecador, porque a lei de Deus, quando eu olho para a lei de Deus, sabe a conclusão que eu chego? Eu não consigo, por mim mesmo, cumprir a lei. Essa é a conclusão que eu chego. E essa é a conclusão que Paulo queria que os Gálatas chegassem. Por exemplo, vamos pegar a lei do sábado. Cara, no sábado tu não podia andar mais de 1 quilômetro, sabia disso? Pela lei. Vamos lá, pela lei. Na lei, vamos lá, pela lei. Eu não posso andar mais de 1 quilômetro. Está na lei. É só ver lá. Então, a padaria, eu compro meu pão diário, não podia estar, tinha que estar a 499 metros da minha casa. Porque 499, mais 499, não dá 1 quilômetro. Então, mas também eu não podia andar mais nada. Eu tinha que ficar deitado no meu quarto. Então, gente, quando eu olho ali, por isso que eu desafio você aí no YouTube, lê lá a lei de Deus, mas a lei de Deus, porque tem muita gente hoje que não, nós somos a verdadeira igreja. Olha, tem uma até o Espírito, né? Nós somos a verdadeira igreja porque nós seguimos toda a lei. Não é possível. Não aprenderam nada com Paulo. Vamos lá, vamos continuar. Vamos deixar a palavra não falar, né? Verso 5, do capítulo 3. Volta a perguntar: acaso aquele que lhes deu o Espírito e realizou milagres entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Da mesma forma, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. Cara, não está igualzinho Romanos capítulo 4? Está igualzinho Romanos capítulo 4. Ele vai pegar as mesmas passagens de Gênesis, a partir do capítulo 12, 14, 17. Paulo está pegando as mesmas passagens, querido. E ele está falando a mesma coisa para nós. E se está escrito 2 vezes na Bíblia, é para a gente ler 2 vezes. Porque a gente tende, né? A gente tende a fazer a coisa errada mesmo. Aqui, ó. Vamos lá para o verso 8. As Escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Olha só. Então, perceba, amado, aqui, isso é importantíssimo. Paulo está pegando Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 14, Gênesis capítulo... Ou seja, está pegando 17. Está pegando toda a história de Abraão. E ele está pegando, ele está dizendo assim, olha, aquilo que Deus
aquele tete a tete, aquilo que está lá na Torá, Paulo vai dizer assim, aquilo que está lá na Torá, que é a história de Abraão. Sabe o que significa aquilo? Aquilo é o pré-anúncio do Evangelho de Cristo. E quando ele fala em ti serão abençoadas todas as nações, como é que se interpreta esse texto? Aí que está. Paulo está mostrando, Paulo não, o Espírito Santo, ao inspirar Paulo, está mostrando para nós hoje como deve ser interpretado esta parte desse versículo da promessa feita a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. Em ti serão abençoadas todas as nações. Do que a Bíblia estava falando quando Deus falou isso? Paulo está dizendo aqui. Ele pré-anunciou que Deus declararia justos todos os gentios que crescem no Evangelho mediante a fé. É disso que Gênesis capítulo 12 está falando. Louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Coisa tremenda, meu. Isso é a Bíblia que está falando, não sou eu, não. Só se você não crê, só se você é igual ao judeu ortodoxo, né? Porque o judeu ortodoxo, ele não crê no Novo Testamento, ele só crê no Velho. E aí ele interpreta o Velho à luz de sua própria tradição, errando da mesma forma que os Gálatas estavam errando. Vamos continuar? Verso 10, né? Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos, eles estão sob maldição. Meu irmão, o senhor está dizendo, é a vida, tá? Eu vou repetir, porque isso aqui é um negócio sério. Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição, pois as Escrituras dizem: maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. Acabei de falar para vocês que eu já li a Torá várias vezes. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, isso é a Torá. Se você lê a Torá, quando você chega, pelo menos para a minha conclusão, às vezes você consegue, eu não sei. Você consegue, parabéns para você. Mas no sábado eu não consigo andar 1 quilômetro. Eu não consigo. Está escrito ali. Eu não consigo. Tá? Porque se eu for lá na vendinha, eu desci do meu apartamento, ali no São Jorge. Já estou andando, já tem que contar, tá? Aí eu desci, peguei a rua do lado. Desci já no Jeremy. Aí fui lá na vendinha, já deu mais de 500 metros. Eu tenho que voltar. Já deu mais de 1000. Já era, não comprei mais. Não, sou maldito. O jovem está certo, está errado, não. O diácono já está certo. Ele falou, pastor, o senhor é maldito. Eu concordo plenamente contigo, eu sou maldito. Pela lei, eu sou maldito. Não é o que está escrito, quem está escrito está lei. Se você for lá na Torá, vai estar exatamente isso. Maldito todo aquele que não cumprir todos os princípios da lei. E aí eu vejo igrejas hoje querendo se pautar da lei, não da graça. Pelo amor de Deus. Vamos continuar. Verso 11. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei. Pois as Escrituras dizem: o justo viverá
pela fé. Quando ele fala, o justo viverá pela fé, e quando ele diz, as Escrituras dizem, sabe onde é que está escrito o justo viverá pela fé? No Velho Testamento. A lei, porém, não é baseada na fé, pois diz, quem obedece à lei viverá por ela. Então, a lei, olha só, é norma. Por isso a palavra, tem uma operadora do direito aqui, passou em segundo lugar, glória a Deus, aleluia. Você vê que não é uma pessoa qualquer. Passou em segundo lugar na OAB do Amazonas. E você que é do YouTube, quiser contratar, depois eu até passo o contato dela. É excelente advogada, uma das grandes juristas, que devia estar no Supremo para ver se estão analisando aquele negócio. Sabe, eu guardei depois. Em segredo. Mas a palavra nomos, no grego, significa lei. Deuteronomos, segunda lei. Então, a lei, ela é normativa, não é assim, doutor? O que a lei diz? Tudo bem, no Brasil está diferente, mas o que a lei diz? A lei diz do negócio. Se você não fizer aquilo, tem uma punição, não é isso? E acabou, é simples assim. Agora eu vou fazer uma pergunta. Alguém pode ser processado por ter a intenção de fazer? Eu pensei aqui, eu pensei. Alguém pode ser processado, doutor? Mas eu pensei em roubar aquele banco. Eu vou ser condenado porque eu pensei em roubar aquele banco, mas olha o problema da lei. Aí, bom, isso no âmbito humano, que é falho. No âmbito humano, você pensou, lá dentro do seu coração, estou com vontade de roubar aquele banco. Ainda bem que vontade de um negócio e dá e passa, né? Passou. A pessoa continuou. Aí vem Jesus. Ouviste o que foi dito, não adulterarás? Aí, a não adulterarás é a norma. Mas quando é que a norma, ela é... Como é que você pode aplicar uma norma? Quando você tem uma ação que contraria aquela norma. Amém? Não adulterarás. Quem é que vai ser condenado por adultério? Quem for pego adulterando. Amém, Anderson? Mas tem que estar adulterando. Amém? Não é? Como é que é, doutora? É a materialidade do delito. Ó. Rapaz, eu estou quase, mas não faço não, porque para mim não dá, não. Isso aí, a pessoa tem que ser diferente para ser do direito. Mas é a materialidade do delito. Você tem que cometer aquele delito que você fez. Aí vem Jesus. Ouviste que foi dito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo. Cara, quando Jesus fala assim, eu, porém, vos digo, eu começo a ficar preocupado. Eu fico imaginando aquela judeusada toda ouvindo aquele negócio. Eu, porém, vos digo. Se alguém olhar para uma mulher e em seu coração a desejar, já adulterou com ela. Por isso que Pedro falou. Filho. É homem para cavalaria. Aí é muito. Mas é exatamente isso que Paulo está tratando. Deus, ele vai além da lei. Ouvistes, não roubarás, eu, porém, vos digo. Cara, toda vez que Jesus falava, eu, porém, vos digo, ele tirava a lei do ato e ele colocava a lei na intenção. Você já parou para pensar nisso? Aí você pega
Você tem o pecado original, nascendo no pecado. Pecado de ato, que é punido pela lei. E aí tem o pecado da disposição. E você é punido, você é assistido neste ato só por quem? Pelo próprio Deus. Já parou para pensar nisso? Eu posso ir um pouquinho mais além hoje, porque hoje está demais, né? Hoje a Bíblia realmente ela está pecando assim. Hoje, quando você começa a ler esse livro, rapaz, deixa o cara preocupado. Porque ele está dizendo assim, olha, é impossível, a lei é impossível. Verso 12. A lei, porém, não é baseada na fé, pois diz, quem não obedece à lei, viverá por ela. Com cuidado, tá? É como se Paulo estivesse dizendo lá aos Gálatas, cuidado. Não, eu quero ser salvo pela lei. Então, Paulo falava, coitado. Não vai conseguir. Vamos continuar? Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Gente, quando eu leio isso, dá vontade de chorar, sabe por quê? Porque eu sou gentio. Você é gentio, nós não somos judeus. E a Bíblia está falando que eu recebi a mesma bênção de Abraão. Mesma bênção de Abraão. Que estava sobre Abraão. E não era riqueza, tá? A gente acha que é a riqueza de Abraão. Não era. Se Abraão era um homem tão de Deus que ele falou, eu não quero mais saber desse negócio, não. Tá tudo. Eu quero crer. Vamos continuar. Tem coragem? Tem coragem você do YouTube continuar comigo? Então vamos continuar. Irmãos, apresento-lhes um exemplo da vida diária. Ninguém pode anular ou fazer acréscimos a uma aliança irrevogável. Pois bem, Deus fez a promessa a Abraão e a seu descendente. Observem que as Escrituras não dizem a seus descendentes, no plural, como se fosse uma referência a muitos, mas sim a seu descendente, isto é, Cristo. Então, a promessa feita a Abraão dizia respeito a Cristo. A fé em Cristo. Então, perceba que Paulo pega toda aquela promessa e ele interpreta aquela promessa como sendo Cristo. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Aí vai vir alguém, eu mostro isso, a pessoa fala, mas eu não concordo. Vamos falar sobre outra coisa, vamos falar sobre Champions League, vamos falar sobre outra coisa. Eu estou mostrando para você, eu não. A palavra está mostrando para mim e para você que a promessa feita a Abraão é Cristo e você não concorda e vamos continuar? É isto que quero dizer. Olha lá. É isto que quero dizer. Eu estou no verso 17 do capítulo 3. A lei que veio 400 e quantos anos depois veio a lei?
4 séculos e 3 décadas depois da promessa. Não pode anular a aliança que Deus estabeleceu com Abraão, pois, neste caso, a promessa seria quebrada. Portanto, se a herança pudesse ser recebida pela obediência à lei, ela não viria pela aceitação da promessa. No entanto, Deus, na sua bondade, a concedeu a Abraão como promessa. Portanto, Deus, na sua bondade. Por que Paulo fala bondade aí, gente? Vou perguntar para vocês. Abraão cumpriu toda a lei? Mas por que não cumpriu? É isso que eu fico fofo, gente. O que o judeu fala? Até hoje, Jó, eles falam, nós somos filhos de Abraão. Mentiroso, mentiu 2 vezes. Não cumpriu toda a lei. Mas ela foi 430 anos depois de Abraão. Lógico, abençoado. É por isso que não é pela lei, é pela promessa. É pelo crer. Abraão é um ser humano igualzinho a mim e a você. Diante do perigo, ele fraquejou. Chegou nas portas do Egito. Sara, a Bíblia diz que era uma mulher muito bonita. Ela não era diabo. Não era? Era uma mulher muito bonita. O que ele falou? O faraó vai pegar Sara no harém dele. Se ele souber que Sara é minha esposa, ele vai fazer o que comigo? Né? Igual um cara que gosta de fazer por aí, né? Vai me matar. O que eu vou fazer? Vou mentir. Você é minha irmã. Tudo bem que ele é uma meia verdade, porque Sara era meia irmã de Abraão. Mas ela esposa dela. Não existe meia verdade. Ou é mentira ou é verdade. Né? É disso que Paulo está falando. Abraão, né? Eu sou filho de nossos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. É a história de Abraão. É a história de Isaac. É a história de Jacó. Aí depois lê o Pentateuco todo. E pergunte a você mesmo, Abraão, Isaac e Jacó cumpriram toda a lei? Eles eram malditos, não era? Mas o problema deles, eles creram na promessa. E a promessa é Cristo. E Cristo que fez maldição por nós. Quando ele se fez maldição por nós e você crê na promessa, você é absorvido de toda a maldição. Por isso que Abraão, Isaac e Jacó, a gente vai encontrar com ele lá no céu. Mas não porque eles obedeceram a lei, mas porque eles creram na promessa. Vamos continuar? Estou lá no 19. Vamos para o 19. Qual era, então, o propósito da lei? Para que servia esse negócio? Tem que ter um propósito. Foi dada por Deus. Olha só. Ela foi acrescentada à promessa para mostrar às pessoas seus pecados. Mas a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido, por meio de anjos. A lei foi entregue a um mediador. O mediador, porém, só é necessário quando 2 ou mais precisam chegar a um acordo. E Deus é um só.
Existe, portanto, algum conflito entre a lei e as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Se a lei fosse capaz de nos conceder nova vida, seríamos declarados justos pela obediência à lei. Mas, olha só, gente, esse verso 22, ele é tremendo. Mas as Escrituras afirmam que somos todos prisioneiros do pecado. De modo que nós, os que cremos, recebemos a promessa de libertação apenas pela fé em Jesus. Então, a lei, ela foi posta ali para que quem quisesse ter um relacionamento com Deus, o tivesse somente pela fé. A lei é aquele cara que batia nas nossas costas e dizia assim: olha, se não for pela fé, meu amigo, você está perdido. Vou repetir. A lei é o aio, é o tutor que batia nas nossas costas e falava assim: se não for pela fé na promessa, e a promessa a gente já viu no versículos anteriores que é Cristo, amém? Promessa feita a Abraão é Cristo. Veja que a promessa feita a Abraão não tem nada a ver com a lei. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. A lei, então, qual era o propósito da lei? Você começa, a propósito da lei é esse mesmo. Você lê a lei, você lê a lei, quando você chega no finalzinho da lei, qual a conclusão que você chega? Aquilo que Jota falou para mim. Pastor, o senhor é maldito. Concordo contigo, sou maldito. Eu não obedeço toda a lei. Mas eu creio na promessa. E a promessa é Cristo. E ele se fez maldito por mim. Então eu sou Cristo. Gente, é simples. Basta coisa assim. Por que a pessoa não aceita Jesus? Eu sei lá por que ela não aceita Jesus. Por que as pessoas, então, ficam presas à lei? Ele vai dizer aqui, guardar dias, meses, festas, anos. Ele vai dizer aqui, olha, isso hoje, em nome de Jesus. Então, gente, poxa, é importante a gente entender isso, tá? Pode comer, tá? Feijoada, tá? Não é feijoada de soja, não. Além de ser ruim, faz mal. Vamos lá? Verso 23. Antes que o caminho... gente, só falta desenhar. Não, fala a verdade. Paulo está indo, ponto por ponto. Antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sobre a custódia da lei. Olha, ele usa custódia. Tutoria, né? Não é, doutor? Custódia é tutoria, né? Sobre a tutoria da lei. E mantidos sob sua guarda, até que essa fé fosse revelada. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que, por meio da fé, pudesse ser declarado justo. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião. Veja, gente. Eu fico imaginando um adventista, né, num negócio desse, ou um judeu ortodoxo, né, num negócio desse. Se ele pudesse, ele matava Paulo de novo. Né? Verso 26. Pois todos vocês são filhos de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Eu vou repetir. Pois todos vocês são filhos de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais
judeu. Gente, é isso. Agora desenhou verde, né, calma? Não há mais judeu nem gentil, ou seja, não tem diferença. Aí você vê um monte de igreja, um monte de gente falando, não, judeu é diferente. Paulo está dizendo que não tem diferença. Cara, ficam todos. Ou esse pessoal não lê, ou esse pessoal lê e finge que não vê, porque não é possível. Não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. Entrando pelo capítulo 4. Portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor do que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. O mesmo acontecia conosco. Era como crianças. Éramos escravos dos princípios básicos deste mundo. Vou repetir, gente. Éramos como crianças. O que caracterizava a infantilidade espiritual? O que caracteriza a imaturidade espiritual? Éramos escravos dos princípios básicos deste mundo. Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher sob a lei, ou seja, de acordo com a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E é porque nós somos seus filhos. Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Por meio dele, clamamos, Abba, Pai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Amém? Então, meus amados, é importante a gente entender isso. Então, perceba que esse problema que a igreja vai viver em toda a sua história, né? Mais uma vez, a palavra de Deus se cumpre. Não há nada de novo debaixo dos céus, nada que foi testado, já foi tentado uma vez, então, não há nada de novo debaixo dos céus. Esse problema a gente está vivendo até hoje. Vamos ou não vamos? Estamos vivendo até hoje o mesmo problema. Se você não batizar o seu filho, você vai ser pagão. Se você não guardar o sábado, você vai para o inferno. Se você não pertencer à torre da vigia, você vai queimar no mármore. Você vai queimar no mármore lá no inferno, mas você vai queimar no mármore. Né? Não é isso? Mesma coisa, os mesmos erros. E o justo viverá pela fé. Então, por que eu estou ensinando isso? Eu não. O que a Bíblia está ensinando isso para a gente? O que a Bíblia está falando aqui? Gente, olha só, muito cuidado. Relacionamento com Deus é baseado em fé. Não tem outra forma. É fé. Porque, Senhor, é aquela coisa, né? Senhor, eu sou um miserável. Eu sou um pecador. É o reconhecimento. Arrependei-vos, pois, e convertei. O que é o arrependimento? É esse reconhecimento. Quem quer seguir a Cristo pela religiosidade, por observar uma religião, está negando a fé. A fé que é humildade. Exato. Exige humildade. Aí que é obediência. Humildade. Hã? Aí que é obediência. Exato. A humildade de quê? Pai, eu não consigo cumprir sua lei. Pelo menos, eu não sei você, mas eu não consigo. A gente acorda, gente. A gente acorda.
A gente deixa para pegar a condução do carro para esse trânsito maravilhoso das cidades brasileiras. Só no trânsito você já vai infringir umas 15 leis de Deus. Só no trânsito. Antes de chegar no teu trabalho, você já infringiu umas 15 leis de Deus. De Deus, não é dos homens, não, de Deus. E a gente usa palavras interessantes. Ah, esse filho de Abraão fez. Esse filho de Abraão me deu uma fechada. É ou não é verdade? A gente fala, meu. Aí, no final do dia, você chega à seguinte conclusão. Rapaz, se não for pela fé, se não for pela graça. Amém? Vamos continuar? Capítulo 4. A partir do verso 8. Antes de conhecerem a Deus, vocês eram escravos dos supostos deuses, que na verdade nem existem. Agora que conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, por que desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos desse mundo? Vocês insistem, olha, Na reclamação dele para ele. exato, mas olha a Bíblia desenhando de novo. Olha. Vocês insistem em guardar certos dias, meses, estações ou anos. Só insiste nisso. Então você não pode ser médico. Concorda? Por quê, pastor? Se tu for escalado no sábado, você não vai trabalhar? Vai morrer um monte de gente. Vai morrer, né? Vai morrer um monte de gente. Aí tá melhor, porque deixa eu morrer. Principalmente no sábado, né? De sexta para sábado, de sábado para domingo é que precisa de médico mesmo, porque o pessoal sai para andar e vai fazer um monte de besteira. Né? Aí precisa de médico mesmo. Pastor, aí cai na tela, porque se ele não vai, porque ele quer cumprir, sabe? Ele também vai estar pecando, porque a Bíblia fala que se você sabe que tem que fazer o bem e não faz, você está pecando. Pregação de domingo passado. Se você sabe que deve fazer o bem e não faz, comete um pecado. Se você for, por exemplo, um guardador do sábado, você não pode ser militar. E a guerra dos 6 dias, escuta aí, vocês aí, ó. A guerra dos 6 dias foi a maior prova disso. Sabe em que dia Israel foi atacado? Um sábado. 12 nações árabes se uniram, patrocinadas pela Rússia, né? Pela antiga União Soviética, que agora não existe mais, agora é a Rússia. Mas naquela época existia a União Soviética. 12 nações árabes, vamos atacar os judeus quando? No sábado, porque eles não podem andar 1 quilômetro do sábado. A gente vai destruir a nação de Israel. Destruiu. Mas destruiu, não destruiu por quê, né? Porque todos os judeus descumpriram o sábado naquele dia. Eles não desculpa, não. Se quer dizer, o que ia acontecer? Ele era a frente. Não, é sábado. É sábado. É sábado. Eu estou aqui no sábado. Primeira bomba que caiu, o piloto já foi correndo, já fez 3 quilômetros até chegar no avião. Já foi correndo, pegou o avião. Quantos quilômetros ele voou? E quantos aviões inimigos ele derrotou? Numa guerra, meus irmãos, onde nós vimos o poder de Deus, que é ali, 12 nações árabes, né? Mais de 1 milhão de soldados contra mais ou menos 300 mil soldados israelenses. E Israel ganhou das 12 nações, tomou as colinas de Golã ao norte e a península do Sinai ao sul. Malditos venceram a guerra. Agora, malditos venceram a guerra. Que isso, pastor? Misericórdia. Todos eles eram malditos. Por quê? Porque todo mundo desobedeceu o sábado. Se for atacado no sábado, tiveram que dar no sábado, né?
Pegaram em tanque, andaram. Rapaz, fizeram tudo que não podia fazer no sábado. Então, ei, você que me assiste no YouTube aí, usa um pouquinho de inteligência, vai. Inteligente. Ou você acha que a guerra que estava ocorrendo lá em Israel, no sábado eles não fazem guerra? Deve ser bobo. Vamos continuar. Está ocorrendo agora. As guerras estão ocorrendo agora, sábado não tem guerra não, né? Para todo mundo. Só se for na sua cabeça. Ah, gente, me empolguei aqui, esqueci o texto que eu estava. No 10, né, do capítulo 4, agora é 11. Irmãos, peço-lhes que sejam como eu, pois eu também sou como vocês. E vocês não me trataram mal. E certamente se lembram de que quando eu estava doente, quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez, embora minha saúde precária fosse uma tentação para me rejeitarem, vocês não me desprezaram, nem me mandaram embora, ao contrário, acolheram e cuidaram de mim, como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria que vocês demonstraram naquela ocasião? Estou certo de que, se fosse possível, teriam arrancado os próprios olhos e os teriam dado a mim. Acaso me tornei inimigo de vocês porque lhes digo a verdade? Aqui Paulo ele fala, ele coloca aqui uma coisa bem pessoal dele, né? Você vê que Paulo, você vê a tristeza de Paulo, né? Paulo foi doente, pegou o evangelho doente ali. As pessoas ouviram Paulo, e agora essas mesmas pessoas que acolheram Paulo doente e tal, são as mesmas pessoas que estão rejeitando o apostolado de Paulo. Aí a gente vê, muitas vezes, gente, nós, líderes, nós ficamos tristes. Porque a gente se esforça, a gente, né? E a pessoa, no primeiro momento, ela te acolhe. Interessante que Paulo ele não está por ele somente, mas principalmente porque ele transmitiu a verdade. E aí vem alguém com uma mentira e é rapidamente acolhido. E aquele pregado de verdade é desprezado. Isso aí demonstra, Paulo vai demonstrar aqui uma certa tristeza, ele está falando aí, né? E aí a gente vê também a situação em que Paulo pregou lá aos Gálatas. Como é que Paulo estava? Estava doente. E era a doença onde? Nos olhos, na vista. Como estava? Não sei. Mas ele disse que era uma doença que visivelmente podia se constatar, né? Porque ele diz que a minha doença foi uma tentação para vocês. Quer dizer, devia ser um negócio visível. Meus irmãos, aqui é Paulo sendo Paulo, aqui é ele se derramando em lágrimas. Porque a coisa mais triste para um líder que prega a verdade é ver os seus liderados pregando a mentira. Olha só, verso 17. Esses falsos mestres estão extremamente ansiosos para agradá-lo. Mas as suas intenções não são boas. Querem afastá-los de mim, para que dependam deles. Se alguém deseja agradá-los, tudo bem. Mas que o faça sempre. E não só quando eu estou com vocês. Ó meus filhos queridos, sinto
como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa. E elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido ou formado em vocês. Gostaria de poder estar aí com vocês para lhes falar em outro tom, mas distante como estou, não sei mais o que fazer para ajudá-los. Olha só. Paulo, eu não sei o que fazer. Estou orando por vocês, estou amando vocês. E amar vocês é falar a palavra de Deus, é falar a verdade. Tem líder que gosta de agradar a vocês. Tem líder que é legal. Paulo vai dizer assim, olha, eu sei, tem cara aí que é legal pra caramba. Se veste bem, calça apertada, externo Armani. Bacana. Mas Paulo vai dizer, mas essa não é a minha praia. Eu não sei o que mais eu posso fazer com vocês, eu estou falando a verdade. E aí Paulo vai falar sobre os 2 filhos de Abraão. Amém? Vamos continuar? Paulo lhe deixa aqui ele externa sentimentos próprios dele. E agora ele parte novamente para o ensino da palavra. Digam-me vocês, que desejam viver debaixo da lei, acaso sabem o que diz a lei? De acordo com as escrituras, Abraão teve 2 filhos, um nascido de uma escrava e outro nascido de uma esposa que era livre. O filho da escrava nasceu segundo a vontade humana. O filho da mulher livre nasceu segundo a promessa, de forma sobrenatural. Essas 2 mulheres ilustram 2 alianças. Poxa, olha, aqui, não, olha. Aqui Paulo está desenhando mesmo. Essas 2 mulheres ilustram 2 alianças. A primeira, H, representa o Monte Sinai, onde o povo recebeu a lei e o escravizou. E H, que é o Monte Sinai, na Arábia, representa a Jerusalém de agora, cujo primeiro-ministro é Benjamin Netanyahu. Não, isso aí não está na Bíblia, não, tá? Isso aqui é de agora mesmo, está lá. Pois é que seus filhos vivem sob a escravidão da lei. A segunda, Sara, representa Jerusalém celestial. Ela é a mulher livre, é a nossa mãe. Como dizem as Escrituras, alegre-se, mulher sem filhos. Você que nunca deu à luz, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, pois abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido. Onde é que está escrito isso aí no Velho Testamento? Isaías? Mas lê todo Isaías 54:1, que é exatamente isso. Vamos continuar? E vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Ismael, o filho nascido da vontade humana, perseguiu Isaac, o filho nascido do poder do Espírito. E o mesmo ocorre agora. Então, aqueles que querem viver sobre a lei têm o caráter de Ismael. O que Ismael fez? Perseguiu Isaac. Isso acontece até hoje. Quem vive pela lei, quem vive de acordo com dogmas fabricados por homens, por leis fabricadas por homens, sempre vai perseguir aqueles que querem ser livres pela promessa. Mas o que diz a Escritura? As Escrituras sobre isso. Livre-se da escrava e do filho dela, pois o filho da escrava não será herdeiro junto com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, somos filhos da mulher livre. Mas, olha, isso aqui é muito sério. Isso aqui não sou eu, não é a palavra que está falando. Eu só vou ler, ó. Mas o que diz as Escrituras sobre isso? Livre-se da escrava e do filho dela, pois o filho da escrava
não será herdeiro junto com o filho da mulher. O que significa isso? Todas as pessoas que colocarem a religião no lugar de Jesus não serão herdeiros. É isso que Deus está falando. Isso é muito sério. Dá para pensar nisso? Eu, às vezes, penso muito sobre isso. Todos aqueles que colocarem, não, eu vou até falar uma religião, uma outra religião, hein? Eu sou mormon. Cara, mas olha só, as leis que a tua igreja prega estão contra a Bíblia. Eu sei, mas eu sou mormon. Então você não é herdeiro. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Gente, colocar, presta atenção, tá? Você no YouTube também. Vocês aqui. Colocar religião, quando eu digo religião, colocar estruturas humanas no lugar de Jesus, nos desabilita a sermos herdeiros. Não é isso que está escrito aí na palavra? Vamos continuar. Capítulo 5. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Prestem atenção. Eu, Paulo, lhes digo, se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo de nada lhes servirá. Volto a dizer, todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer toda a lei. Pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Gente, isso aqui é seríssimo. Parece que Paulo ele vai aprofundando a coisa, não é verdade? Parece que Paulo vai aprofundando a coisa, olha só. E tem pastor que fala que o batismo substituiu a circuncisão. Meu Deus. É triste, tá? É triste. Verso 5. Mas nós, que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Pois em Cristo Jesus não há, não há benefício algum em ser ou não circuncidado. Interessante isso, né? Pois se você está em Cristo, não importa nenhum rito. Vou contar aqui só para o pessoal do YouTube. Eu acho que eu já contei isso para vocês, eu acho. Mas mesmo na porta do céu, 2 secretárias. O pessoal está chegando lá. A moça, um checklist. Checklist para entrar no céu. É brincadeira, tá? Não é gente não. Mas vamos pensar, só para ilustrar. Chegou um homem lá, 5 homens, 5. E ela começou. Sério? Foi batizado? Aí o cara, não. Você foi membro da igreja? Também. Você frequentou alguma igreja? Você
Você entrou em alguma igreja alguma vez na sua vida? Não. Você tomou ceia alguma vez? Você teve algum pastor? Você você cantou em algum conjunto? Fez danças ministeriais? Fez alguma coisa? Não. Aí, aquela secretária, ao terminar o checklist, qual a conclusão que ela chegou? Cara, tu está no lugar errado. Você está no lugar errado, porque você nunca entrou na igreja, você não foi batizado, você não serviu, você não trabalhou na igreja. Ah, não, mas tem uma aqui que vai te livrar. Você deu dízimo? Nunca deu dízimo. Então está enrolado. Você não pode entrar no céu. Você não fez nada disso, não, nunca fez nada disso. Você assistiu algum vídeo da comunidade evangélica Geração da Conquista, pelo menos no YouTube? Ele não. Você viu o que é isso? Ela falou, não, você não pode entrar. Não é possível que você entre na igreja. Aqui no Reino dos Céus. Desculpa, no Reino dos Céus. Aí vem Pedro. Pedro pergunta para a moça, o que é? Ele está vendo aí aquela confusão no céu, a fila estava grande, um monte de gente querendo entrar e ela segurando ali a fila, porque não estava deixando aquele moço entrar. Aí Pedro falou, o que foi, minha filha? Esse moço aqui, Pedro, olha só, eu fiz o checklist, ele está errado em todos os pontos. Aí Pedro fala assim, joga esse checklist fora. Ela, por quê, Pedro? Isso aí é o ladrão da cruz. Esse aí recebeu de Jesus a certeza que ele ia para o céu. Entra. Agora você também entra para o céu. Você não tem um monte de ideia em relação a você. E o ladrão da cruz. Pense no ladrão da cruz. Eu e você estamos aqui na igreja, amém? Sim. Já parou para pensar? Às vezes, eu leio aquele texto. Eu, rapaz, sou pastor há mais de 20 anos. Você, dentro do checklist, você leu a Bíblia alguma vez? Ele não. Leu a Bíblia toda alguma vez? Fez algum estudo bíblico, pelo menos não. Cara, imagina, o ladrão da cruz não fez nada disso. Sabe o que ele ouviu de Jesus? Hoje mesmo. Eu pergunto a você, crente, a você, você queria ouvir isso de Jesus? Tenho certeza. Como eu queria ouvir isso de Jesus? Mas, quando eu leio a palavra dele, eu vejo, o reino dos céus é conquistado no esforço. Eu estou aqui, fazendo isso. Você também, que nós aqui também. Estejam. Vamos continuar? Rapidinho, agora. Verso, aonde? É o 6, né? Mas nós que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus prometeu. Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não ser circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim, pois ele me chamou para serem livres. Um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. Aquele que os perturba, que seja ele quem for, será julgado. Irmãos, se eu ainda prego
que vocês devem ser circuncidados, como disse alguns, por que continua a ser perseguido? Se eu não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, ninguém se ofenderia. Esses sujeitos que os perturbam deveriam castrar a si mesmos. Aí Paulo perde até um pouco. Deveriam castrar, ou seja, deveriam se circuncidar a si mesmos. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruir. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Deixem. Não falar, gente tem que falar isso para a gente. Eu tenho que deixar o Espírito dirigir a minha vida. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impede na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo. De modo que se vocês não têm liberdade, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer, quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Olha só que coisa tremenda. A natureza humana nos impede de cumprir a lei. Qual o grande impeditivo, gente? Olha aqui, gente, presta atenção. Qual o grande impeditivo existencial para o ente humano seguir aquilo que o Espírito quer, a natureza? Mas quando nós seguimos aquilo que Jesus Cristo fala, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. Ou seja, quando eu falo assim, não para a minha natureza humana, e é não para a minha natureza humana, é você se contrariar. Você tem um desejo. O desejo é seu. Quando você diz não a você mesmo, você se contraria, você fica triste, que isso te incomoda. Incomoda ou não incomoda? É? Imagina, gente, imagina a comida que você mais gosta na sua frente. Assim. Aquela comida irresistível. Né? E por uma razão qualquer, seja doença, seja convicção própria, você não quer comer. Aí você se obriga a não comer aquela comida. Pergunta a você, é uma situação confortável? Eu acho que não, né? Eu acho. Pelo amor de Deus. Pelo menos comigo. É uma coisa terrível. Mas é exatamente isso que o Espírito faz. Quando a gente chega e fala assim, não à natureza humana, e a gente deixa o Espírito gerar em nós aquilo que Deus deseja, aí a gente começa a andar segundo esse Espírito. Ok? Vamos continuar? Olha só. Quando segue os desejos da natureza humana, os resultados são exatamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes. Quem pratica essas coisas não herdará o reino dos céus. Ponto final, capítulo.
Mas o Espírito produz este fruto: o amor, a alegria, a paz, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificam as paixões e desejos da sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, seguimos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Perceba. Aqueles que pertencem a Cristo fazem o quê? Aqueles que pertencem a Cristo. Deixa uma abençoada passar. É o que ele está vendendo? É pamonha? Depois vocês compram. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus, isso vai ficar bacana no livro. Crucificam as paixões e desejos da sua natureza humana. Perceba, meu amado, que quem tem que crucificar as paixões e os desejos humanos somos nós. Já parou para pensar nisso? Aí, depois que a gente fizer isso, o Espírito vai gerar o fruto do Espírito. Capítulo 6, ele vai falar também coisas interessantes. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Ajude a levar os fardos uns dos outros, obedeçam desse modo a lei de Cristo. Se vocês se considerarem importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem, e não precisará se comparar com os outros. Porque cada um de nós é responsável pela sua própria conduta. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir os seus bens com os seus mestres, todas as coisas boas. Não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desanimarmos ou desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. E isso aqui é uma das coisas que mais me alegram nesta igreja, na comunidade. Isso aqui é um dos grandes temas da comunidade, não é verdade? Eu louvo a Deus. Isso aqui é uma das grandes verdades da comunidade. Veja com que grandes letras nos escreve, de próprio punho, essas palavras finais. Aqueles que procuram obrigá-los a circuncidarem desejam causar boa impressão para outros, a fim de não serem perseguidos por ensinar que somente a cruz de Cristo pode salvar. Glória a Deus. E nem mesmo aqueles que defendem a circuncisão cumprem toda a lei. Olha só. De novo, Paulo falando as mesmas coisas. Querem que vocês sejam circuncidados, só para que eles se gloriem nisso. Quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa desta cruz, meu interesse neste mundo foi crucificado, e o interesse do mundo em mim
também morreu. Não importa se somos circuncidados ou não. O que importa é que se somos transformados em uma nova criação. Que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre todos os que vivem de acordo com esse princípio e sobre o Israel de Deus. De agora em diante, que ninguém me perturbe com essas coisas, pois levo em meu corpo cicatrizes que mostram que pertenço a Jesus. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o Espírito de vocês para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Coisa maravilhosa, né? Vamos orar? Vou orar, a gente encerra aqui no YouTube. Então eu não sei onde vai aparecer aqui, vai colocar o QR Code e a chave Pix, se você quiser contribuir com a nossa igreja, por favor. Aqui nenhum oficial da igreja ganha salário, aqui nenhum ministério ganha salário, todos os recursos são para fazer exatamente isso que está escrito aí em Gálatas capítulo 6. Fazer bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então esses recursos são utilizados para isso, e nada. Que Deus os abençoe.